Olá pessoal, tudo bem? Nas últimas aulas nós trabalhamos com entrada e saída de texto, concatenação e conversão de tipos, tá? Convertemos tipo de texto para inteiro e flutuante e vice-versa. Bem, nessa aula, na terceira aula, nós faremos comparações usando entradas de usuários. Digamos que você quer comparar a idade, né, de um indivíduo. Por exemplo, se ele tiver de 1 a 12 anos, ele vai, vamos imprimir um texto, criança, né? Por exemplo, o indivíduo é criança. Se for entre maior do que 12, né, e menor do que 18, indivíduo adolescente, maior do que 18, né, até os 59, tá? Ou maior do que 18, o indivíduo é adulto. Tá? Vamos fazer essas três comparações aí, usando a linguagem Python. Primeira coisa que nós devemos fazer é criar uma entrada aqui, né, usando o input entre com a sua idade. E como é idade, nós precisamos converter logo isso aqui para inteiro. É interessante que você faça isso porque a entrada sempre vai ser um inteiro e aí você não vai ter dor de cabeça para depois ter que lembrar. É claro que isso não aconteceria porque o programa ainda é pequeno, tá? Mas é bom se acostumar desde o início para, né, não dar dor de cabeça no futuro. Então olha só, entrada, vamos ter que comparar essa entrada. Vamos usar primeiramente, como é que eu faço a comparação com Python? Usamos a palavra reservada if, tá? Aí escrevemos o seguinte, ó, entrada maior, vamos fazer aqui uma comparação, entrada maior do que 20, vamos escrever aqui um texto com print, ó, print é maior que 20. Caso contrário, nós usamos um else, né? Else é menor do que 20. O else significa caso contrário, né? Imprime é menor do que 20. Se entrada é maior que 20, print é maior que 20. Vamos lá. Vamos botar aqui, por exemplo, 21 é maior que 20. Vamos entrar aqui com 20, né? Ó, 20 não é menor do que 20, certo? Então, percebam que nós podemos fazer algumas comparações usando if e else, mas ela não é tão precisa, tá? Então vamos introduzir aqui, além do else, usar o se não se, né? Se não, né? Se, aí você entra com uma nova comparação. Como é que nós fazemos isso? Já vamos trabalhar aqui diretamente com a idade do indivíduo. Digamos aqui que vamos pegar uma entrada aqui com o indivíduo maior do que 1, maior que 0, né? E end entrada, esse end é o i, né? Ou seja, entrada menor do que 12, esse indivíduo aqui ele é uma criança. Certo? Agora vamos entender aqui, né? Ó, se entrada for maior do que 0 e ao mesmo tempo, né, esse i aqui condiciona que essas duas entradas aqui é maior do que 0 e menor do que 12 devem acontecer ao mesmo tempo, tá? Para que esse print aqui seja alcançado, tá? Ou seja, só imprimiremos criança na tela se isso aqui, né, se essa condição aqui for obedecida ao mesmo tempo. Essas duas condições foram obedecidas ao mesmo tempo. Entrada maior que 0 e entrada menor que 12. Vamos imprimir. Olha só, vamos botar aqui o valor 8, né? 8 anos, então o indivíduo é criança. Se nós adicionarmos aqui um valor maior do que 12, por exemplo, 13, não vai acontecer nada porque ainda não programamos. Então nós precisaremos fazer essa mesma sentença aqui, pessoal, para adolescentes. Poderiam fazer puberdade também, faz puberdade, mas vamos criar aqui um caso geral. Poderíamos usar aqui o novo if, né? Tá? Mas tem uma diferença, pessoal, de usar o if várias vezes e usar, por exemplo, aqui o else if. Tá? Esse elif, né? Ele vem de else if. O que acontece? Quando você usa o if, o elif,
ele faz o seguinte, ele busca a primeira sentença aqui e verifica se é verdadeiro. Se não, ele passa para a segunda. Tá? Se a primeira não for alcançada, ele vai tentar para a segunda. Se a segunda não for alcançada, ele procura a terceira, né, com o elif. E por último um else se estiver presente. Tá? No caso com dois elses, com dois ifs, ele vai verificar as duas sentenças ao mesmo tempo. Se ambas forem válidas, ele vai executar as duas ao mesmo tempo. Se for um elif, ele vai executar somente uma dessas sentenças. Aí vai depender do caso que você quer explorar aí no seu programa. Tá? Então entenda essas duas diferenças. Se usar dois ifs, ele vai executar as duas caso ambas estejam corretas. Se for um elif, ele vai executar somente uma. E a ordem é da primeira para a última, tá? Se a primeira e a segunda sentenças forem válidas, ele só vai executar uma delas. No caso, se a primeira for válida, então ele vai executar a primeira e a última e a segunda não vai ser executada. Se você quiser que ambas sejam executadas, você tem que usar dois ifs, certo? Nesse caso, só quero executar uma, né? Então, o elif para mim aqui está tranquilo, tá? Tá numa boa. Então vamos botar aqui maior do que 12 e entrada menor do que 18, o indivíduo é um adolescente. Queremos até aumentar aqui a faixa etária, pessoal, aqui, né, de 13 a 14, né, período de puberdade. Aqui é um programa bem geral, tá? Se você quiser refinar isso aqui, você escreva corretamente. Adolescente. Tá? O indivíduo é adolescente, tá? E aí vamos fazer a mesma coisa aqui, maior do que 18, ainda vamos escrever que ele é adulto. Então só precisamos fazer o seguinte, ó, não precisamos do end, a não ser que você queira separar do indivíduo adulto, né, como nas outras fases, né? Maior igual a 18, o indivíduo é adulto. Tá? Essa aqui é a nossa condição. E agora vamos executar o nosso programa. Vou dar uma limpada aqui no prompt. Vamos executar aqui 8, criança, né? Opa. Executar aqui 20, idade 20, adulto. 15, adolescente, tá? As nossas três condições aí foram obedecidas com sucesso. E também podemos fazer o seguinte, o indivíduo pode entrar com um valor menor do que 0, tá? Valores negativos. Então, o que é que nós podemos fazer para poder corrigir isso? Se entrada for menor do que 0, você informa valor e idade inválida. Então é só, vamos aqui executar, caso o indivíduo seja engraçadinho, então vou botar aqui -1, ó, idade inválida. E aí você vai refinando o seu programa até chegar na versão final que você queira, tá? Então pessoal, essa foi a nossa aula sobre condicionais, tá? Usamos aí o if, elif, tá? E usamos também o else, tá? No início da aula para fazer essas condições, trabalhar com essas condições dado uma entrada de um usuário. Na próxima aula nós trabalharemos com loops, tá? Usaremos aí o loop com while, e na quinta aula nós trabalharemos com o loop com for, tá? O for dá para fazer muita coisa, então ele vai prolongar um pouco mais as nossas aulas. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o nosso canal. Até a próxima aula. Valeu!